Caso 1. Osama Bin Laden. Osama Bin Laden nasceu em Riad, Arábia Saudita, em 10 de março de 1957 e por quase uma década após os ataques de 11 de setembro de 2001, foi o homem mais procurado do mundo. Para evitar ser detectado, ele mantinha seu círculo de contatos pequeno, evitava telefones e a internet e se escondia com uma família local em Abbottabad, no Paquistão. O lugar onde ele estava escondido chocou o mundo quando foi revelado. Ficava perto da principal academia militar do Paquistão. Vale lembrar que, oficialmente, o Paquistão era um aliado dos Estados Unidos na guerra contra o terrorismo. O presidente Barack Obama deu sinal verde para uma missão para capturá-lo ou matá-lo. A operação recebeu o codinome Neptune Spear e foi dirigida pela CIA, com o SEAL Team 6 da Marinha do ZEUA realizando o ataque. Pouco depois da 1h da manhã de 2 de maio de 2011, helicópteros transportando os SEALs decolaram do Afeganistão e desceram sobre o complexo de Bin Laden. Um dos helicópteros acabou caindo. Eram ao todo 23 integrantes do Navy SEAL Team 6. Eles invadiram a casa de 3 andares, movendo-se rapidamente de cômodo em cômodo. No andar superior, Bin Laden foi finalmente encurralado. Um SEAL relatou depois que Bin Laden apareceu na porta de um quarto. Um companheiro disparou 2 tiros silenciosos na lateral de sua cabeça, a cerca de 3 metros de distância. Quando os SEALs entraram no quarto, o corpo dele ainda se mexia. Então, 2 operadores dispararam vários tiros em seu peito para garantir que estivesse morto. Outro SEAL, Robert J. O'Neill, foi mais tarde citado pela imprensa como o homem que disparou os tiros fatais. Embora outros tenham contestado isso, dizendo que Bin Laden talvez já estivesse morrendo antes de O'Neill atirar. Os SEALs reuniram o que puderam e deixaram o complexo naquela mesma noite. Relatos iniciais disseram que o corpo foi levado para o Afeganistão para a identificação, antes de ser enterrado no mar dentro de 24 horas. Em 2012, o Paquistão demoliu o complexo para evitar que ele se tornasse um local de peregrinação. O processo pela busca da localização até a captura de Bin Laden deu origem a um filme chamado A Hora Mais Escura. Caso 2. Abu Nidal, um dos militantes palestinos mais temidos do mundo, teve uma das mortes mais controversas, cercada por teorias da conspiração e versões diferentes. Abu Nidal, codinome de Sabri Khalil al-Ban, nascido em maio de 1937 em Jaffa, Palestina. Ele vivia discretamente em Bagdá no verão de 2002 e sua rede havia realizado assassinatos, sequestros e atentados à bomba pelo Oriente Médio e Europa. Porém, nessa época, seu poder já havia entrado em colapso e ele basicamente estava escondido sob a proteção de Saddam Hussein. Então, em agosto de 2002, agentes da inteligência iraquiana foram ao seu apartamento para levá-lo sob custódia. O que aconteceu depois ainda é disputado. A versão oficial do Iraque dizia que quando os agentes chegaram, Abu Nidal pediu um momento para trocar de roupa. Em seguida, foi para o quarto e um tiro foi ouvido. Eles forneceram aos jornalistas fotos do corpo e um relatório médico que dizia que ele morreu em um hospital após cerca de 8 horas. No entanto, outras versões surgiram rapidamente. Um jornal palestino informou que ele, na verdade, morreu com múltiplos ferimentos por bala. Fontes palestinas acreditavam que, na realidade, Saddam Hussein havia ordenado sua morte, e não apenas uma prisão simples. Uma revista apresentou ainda outra versão. Segundo seu relatório, a inteligência iraquiana invadiu a casa de Abu Nidal depois de descobrir documentos secretos sobre um possível ataque dos Estados Unidos ao Iraque. Uma luta então começou entre os homens dele e os oficiais iraquianos e, no caos, Abu Nidal foi morto. Isso pode ter acontecido porque Saddam queria eliminá-lo antes de qualquer invasão americana, temendo que ele se voltasse contra o regime. Anos depois, outro relatório afirmou que agentes iraquianos o estavam interrogando em sua casa como suspeito de ser espião do Kuwait e do Egito, e indiretamente dos Estados Unidos. Segundo essa versão, os kuwaitianos haviam pedido que ele procurasse ligações entre o Iraque e a Al-Qaeda. Caso 3. Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi nasceu em 28 de julho de 1971 em Samarra, Iraque. Ele foi fundador do ISIS, grupo terrorista extremista islâmico, e viveu por anos com medo de ser capturado. Pessoas próximas a ele disseram que quase sempre mantinha um colete suicida por perto, e às vezes até dormia usando um.
Ele só viajava à noite, usava disfarces e mantinha um grupo muito pequeno de guardas leais. Eles evitavam usar telefones para não serem rastreados. Ele costumava se esconder nos desertos da Síria e do Iraque, cruzando fronteiras em segredo ao se vestir como um pastor, para evitar ser reconhecido. Porém, no final de 2019, seu poder estava desmoronando. Muitos de seus homens mais próximos estavam mortos, e a inteligência havia acabado de descobrir que ele estava escondido no noroeste da Síria. Uma operação foi planejada, mas, para chegar ao alvo, as unidades americanas precisaram voar por espaço aéreo controlado pela Rússia e pela Turquia. Esse foi um dos poucos casos em que todos colaboraram. Durante a noite, helicópteros levaram as forças especiais dos EUA até um pequeno complexo. Eles pousaram e o ataque começou. Lá dentro, Bagdade tentou fugir por um túnel, mas não tinha saída. Cães militares o perseguiram e, sabendo que estava encurralado e a segundos de ser capturado, ele detonou o colete suicida que estava usando. A explosão o matou e, infelizmente, ele estava com 2 filhos no momento.